Boa noite a todos, senhores vereadores, assessor jurídico, Rosana, a nossa secretária, diretora da casa, aos visitantes, sejam todos bem-vindos. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, vamos iniciar com nos colocarmos em posição de respeito para cantarmos o hino nacional e o hino municipal. Das águas claras e o
Peço que nosso colega Leonardo, vereador, possa também nos falar um trechinho da Bíblia Sagrada para que possamos começar os nossos trabalhos com a graça de Deus. Senhor presidente, pois não? Gostaria que o senhor desse um minuto de silêncio na morte do senhor Arthur Batista, que foi vereador dessa Casa de Lei. Muito bem lembrado, acabo o pedido do vereador e colocamos-nos de pé em posição de respeito e colocamos um minuto de silêncio em homenagem muito bem lembrada do nosso amigo vereador Joacir, do seu Arthur Batista, que foi o vereador desta casa. Muito bem. A família lutada, esta casa, presta todas as condolências. Leonardo, por favor, prossiga com a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos, boa noite aos nossos visitantes. Boa noite. Deixar um salmo de número 103, está escrito assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Muito bem. Sim. Muito bem, prosseguimos. Boa noite a todos. Peço que o senhor secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Eduardo da Costa Casemiro. Presente. Erivaldo Aparecido Figueiredo. Presente. Joacir Benedito Carro. Presente. Lázaro José de Paula. Leonardo Secatelli. Presente. Luiz Ambrosini Júnior. Presente. Maurílio Circo Danilo. Presente. Odair Mariano. Presente. Valdinei Aparecido Passos. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a 70ª sessão ordinária desta casa. Coloco em votação a ata da 69ª sessão ordinária realizada no dia 26/6/2012.
Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao expediente da mesa. Ofício número 284. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 30, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade de votos, na sessão realizada em 12 de junho de 2012, seguem, portanto, os documentos anexos, comprovando os precatórios pagos nos anos de 2009 a junho de 2012, conforme solicitado pelo ilustre edil. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 285. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 33, de autoria dos vereadores Maurílio Silva Filaneto e Joacir Benedito Carmo, aprovado por unanimidade na sessão de 12 de junho de 2012, seguem, portanto, cópia das requisições e das notas fiscais relativas à aquisição de pães para as escolas municipais no período de janeiro a maio de 2012, conforme solicitada pelos vereadores. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara Municipal. Ofício 286. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 34, de autoria dos vereadores Joacir Benedito Carmo e Maurílio Silva Filaneto, aprovado por unanimidade na sessão de 12 de junho de 2012, segue, portanto, cópia das notas fiscais dos medicamentos adquiridos pelo município no período de janeiro a maio de 2012, conforme solicitadas pelos senhores vereadores. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício número 287. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 35, de autoria do vereador Joacir Benedito Carmo, aprovado por unanimidade de votos, na sessão realizada em 12 de junho de 2012, solicitando construção de quebra-molas na altura do número 425 da rua João Florencio e outro na rua Filomeno Alves de Figueiredo, em frente à casa de Carlinhos Tatuagem, cabe informar a vossas excelências que o pedido será devidamente analisado nos termos estabelecidos pelo Código Nacional de Trânsito. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 288. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 36, de autoria do vereador Joacir Benedito Carmo, aprovado por unanimidade de votos, na sessão realizada em 12 de junho de 2012, segue, portanto, cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Platina e a Som Líder Rádio Regional Limitada no ano de 2012, conforme solicitado pelo ilustre vereador. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 322. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 37, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade de votos, na sessão realizada em 12 de junho de 2012, solicitando melhorias na área da fábrica de artefatos do Distrito Industrial, cabe informar a vossas excelências que os serviços já foram realizados conforme solicitação do proprietário. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, prefeito municipal, presidente da Câmara. Ofício número 323. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 38, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão realizada em 12 de junho de 2012,
solicitando reposição das lâmpadas na rua Trajano Nogueira, cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será atendido oportunamente. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 324. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 39, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão realizada em 12 de julho de 2012, solicitando limpeza ao redor da construção da pró-infância, cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será oportunamente atendido. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 325. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 40, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão realizada em 12 de junho de 2012, solicitando construção de obstáculo redutor de velocidade na rua Antônio Caetano, cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será devidamente analisado nos termos estabelecidos pelo Código Nacional de Trânsito. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 326. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento 41, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade de votos na sessão realizada em 12 de junho de 2012, seguem anexas cópia das portarias de exoneração do cargo de servente e admissão do cargo de professora da rede municipal de ensino, ambas relacionadas à pessoa da senhora Vânia Aparecida Corrêa Posidônio, conforme solicitadas pelo ilustre edil. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 327. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 42, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão realizada em 12 de junho de 2012, solicitando pintura nos quebra-molas, faixas de pedestres e placas pare, cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será oportunamente atendido dentro da programação de obras da Prefeitura Municipal. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 328. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 43, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão realizada em 12 de junho de 2012, solicitando reposição de Ogigato na vicinal José Afonso Francisco dos Reis, nas proximidades da chácara do Clenil, pedindo também a colocação de faixas laterais por toda a extensão da mesma vicinal. Cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será oportunamente atendido dentro da programação de obras da Prefeitura. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 329. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 44, de autoria do vereador Luiz Ambrosio Júnior, aprovado por unanimidade na sessão de 12 de junho de 2012, solicitando viabilização de estudos para a construção de rotatória no bairro Água da Pirapitiga, em parceria com o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, cabe informar a Vossas Excelências que o pedido será devidamente avaliado dentro da programação de obras da Prefeitura. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Ofício 330. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Em atenção ao requerimento número 45, de autoria do vereador Joacir Benedito Carro, aprovado por unanimidade na sessão de 12 de junho de 2012, seguem abaixo as informações relacionadas às obras de construção da futura Praça Lucas Soares Lance, conforme solicitado pelo ilustre vereador. Empresa responsável pela construção, Sagra Engenharia Limitada. Endereço:
Avenida Monsenhor Florentino Santa Maria, 182, Veracruz. Valor da obra, R$ 42.450,55. Término da obra, 90 dias a partir da data da ordem do serviço, que foi 12 de junho de 2012. Na oportunidade, apresento votos de estima e apreço. Manuel Posidônio, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Ambrosio Júnior, presidente da Câmara. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer referente aos seguintes projetos de lei de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 4, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Platina para a legislatura 2013 a 2016. E projeto de lei número 5, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Platina para a mesma legislatura. O relator desta comissão, Maurício Silva Fundamento, após análise ao projeto de lei em referência, emite parecer favorável quanto à sua estrutura e elaboração, tendo em vista estar em consonância com o estabelecido na Constituição Federal, assim descritos. Fixação de subsídio para vereadores. Artigo 29, inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Artigo 29A, inciso 1. 7% para os municípios com população até 100 mil habitantes. Para prefeito e vice-prefeito. Artigo 39, parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Artigo 29. Inciso 5. O subsídio do prefeito e do vice-prefeito fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Ressalta o relator que, embora não seja objeto de discussão a questão referente à fixação dos subsídios em moeda corrente por esta comissão, quer deixar consignado nesta reunião que qualquer alteração feita aos referidos subsídios para uma fixação maior votará contrariamente à sua aprovação por entender que os valores pagos são satisfatórios para o município, levando em conta a sua população e a arrecadação de receitas. Contrariamente, se manifestam o presidente e membro da mesma comissão, dizendo que votarão favorável a uma fixação maior dos subsídios, desde que haja uma razoabilidade, esclarecem. Este é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Platina, 8 de agosto de 2012. Maurício Silva Fundamento, Leonardo Segatelli e Odair Mariano, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Também referente ao projeto de lei número 4 e o projeto de lei número 5. O relator desta comissão, José Benedito Carmo, em reunião realizada nesta data, com a participação de outros vereadores e após análise aos projetos de lei em referência, emitiu parecer favorável à aprovação, fazendo algumas considerações e propondo emenda modificativa. Enfatiza o relator que, depois de um estudo minucioso do balancete da Receita Municipal do exercício financeiro de 2011, pôde constatar a possibilidade de uma fixação de mais ou menos 23% sobre os subsídios já pagos aos detentores dos cargos eletivos, sem trazer reflexos negativos à municipalidade, quando dá continuidade da execução orçamentária para os exercícios subsequentes. Explica também que, mesmo de maneira informal, conversou com outras câmaras municipais vizinhas e, em sua totalidade, fixaram valores maiores do que o já existente, chegando até, algumas delas, fixarem mais do que 100%. Esta comissão tomou o devido cuidado para que pudessem fixar os subsídios, tanto de vereadores como de prefeito e vice-prefeito, dentro daquilo que é razoável, levando em consideração que os valores pagos foram fixados em 2008, sendo que ocorreu apenas uma revisão para repor perdas salariais no decorrer dos anos. Dessa forma, apresento o projeto com a seguinte emenda modificativa. Ao projeto de lei número 4, o artigo 1º e seu parágrafo 1º passam a ter as seguintes redações.
Artigo 1º. Fica fixado em parcela única o subsídio mensal dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Platina para a legislatura de 2013 a 2016 no valor de R$ 1.750, conforme estabelecido pelo artigo 29, inciso 6º, combinado com o artigo 29A, inciso 1, e com o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. O vereador no exercício da presidência receberá valor correspondente a R$ 2.625. Ao projeto de lei número 5. Os artigos 1º e 2º passam a ter as seguintes redações. Artigo 1º. Fica fixado em parcela única o subsídio mensal do prefeito municipal de Platina para a legislatura de 2013 a 2016 no valor de R$ 10.210, conforme estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 39, combinado com o inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federativa do Brasil. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito do município de Platina fica fixado em R$ 3.648, em observância ao preceituado no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Este é o nosso parecer. Encaminhamos ao presidente da mesa diretora para que possa pautar os projetos e suas respectivas emendas, permitindo a esta Casa Legislativa a discussão democrática entre os colegas e aprovando os projetos de forma emendados. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 8 de agosto de 2012. Joacir Benedito Carro e Carlos Eduardo da Costa Cassimiro. Coloco em discussão a emenda do projeto número 4. Está com a palavra o vereador Maurílio. Boa noite a todos. Boa noite. Rosano, Chiqueiro, os demais aqui assistindo a sessão. Meu parecer das comissões, parecer o projeto meu foi favorável ao projeto. Né? Foi bem explicado aqui na lei de prestando atenção, todo mundo entendeu o meu pensamento. Né? Eu não sou contra o projeto, foi elaborado certinho, né? Todas as leis, mas só que eu sou contrário pelo valor que foi fixado. Desde o começo eu já falei que você manifestar contrário dos valores. Eu achei que deveria continuar os mesmos valores da legislatura que está passando, mas não sou nada contra dos companheiros que estão votando nesse projeto aí. Na minha opinião, vai ser contrário aos valores que foi fixado. Só isso. Também gostaria de manifestar, referente a esse projeto, que fique registrado em ata, um projeto que partiu da mesa. Esse projeto, toda gestão tem que ser renovado, os salários, os projetos têm que ser repassados para a próxima gestão. Então, como estamos aí encerrando mais uma gestão, partiu dessa mesa o projeto para que fixasse os subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores da gestão do ano seguinte. Então, eu coloquei o projeto para que permanecesse os mesmos subsídios para o prefeito e os vereadores. E hoje estamos aqui acatando a emenda colocada pelas comissões. Mas acompanhando o raciocínio também do Maurílio, não respeito a posição de todos, porém eu acho que os valores que estão colocando, a gente poderia estar permanecendo do jeito que está. Eu acho um valor um pouco elevado para a nossa comunidade. Enfim, essa é a minha posição referente à emenda. Coloco em votação. Os que forem favoráveis à emenda, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A emenda foi aprovada e será encaminhada para a ordem do dia. Requerimento número 46. O vereador abaixo assinado requer os termos regimentais após ouvir o plenário
que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de providenciar o mais rápido possível o recapeamento das ruas beneficiadas com galerias pluviais, especialmente nas ruas que dão acesso à saída para Ixaporã. Sala das sessões da Câmara Municipal de Platina, plenário vereadora Taliba Nogueira de Souza, 10 de agosto de 2012. Joacir Benedito Carmo, vereador requerente. Coloco em discussão o requerimento 46. Peço a palavra. Boa noite a todos, visitantes presentes. É um requerimento que gostaria que todos os colegas assinassem, que a gente está vendo aí a cidade já está recapeando, e eu comandando aí na rua, tem umas partes de rua precisando agora com essa galeria que fez, o recapeamento. Então eu fiz esse requerimento cobrando o seu prefeito e gostaria que todos assinassem comigo. Muito obrigado. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que forem favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para a ordem do dia. Projeto de lei número 4 de 2012. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Platina para a legislatura 2013 a 2016. A mesa da Câmara Municipal de Platina, usando de suas atribuições legais, aprovam a seguinte lei, sendo sancionada pelo prefeito municipal nos termos do artigo 14, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Fica fixado em parcela única o subsídio mensal dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Platina para a legislatura 2013 a 2016, no valor de R$ 1.750, conforme estabelecido pelo artigo 29, inciso 6º, combinado com o artigo 29A, inciso 1, e com o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. O vereador no exercício da presidência receberá o valor correspondente a R$ 2.625. Parágrafo 2º. O vereador que deixar de comparecer às sessões ordinárias ou, comparecendo, não participar das votações plenárias e regimentais, será descontado de seu subsídio o equivalente proporcional das sessões mensais, ou seja, 50%. Artigo 2º. Os subsídios serão reajustados anualmente, conforme o estabelecido no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Platina, plenário vereadora Taliba Nogueira de Souza, 20 de junho de 2012. Luiz Ambrosinho Júnior, presidente. Joacir Benedito Carmo, primeiro secretário. Edivaldo Aparecido de Figueiredo, segundo secretário. E Maurílio Silva Fulaneta, vice-presidente. Coloco em discussão o projeto de lei número 4. Bom, mais uma vez eu só queria reforçar, não sendo redundante ao que eu falei anteriormente na aprovação da emenda, os salários do subsídio dos vereadores passaram de 1.200, caso for aprovado, para 1.420, é isso? 1.400, 1.700. Isso, exatamente. De 1.420 que hoje se encontra para 1.750. Então, nós começamos a nossa legislatura em 2009 com um salário inicial de R$ 1.200. Hoje estamos recebendo 1.420, ou seja, os reajustes que vêm sendo repassados tanto para o quadro de funcionários quanto para os vereadores. Então, eu acho, na minha posição, que esses reajustes de aproximadamente 10% por ano está dentro dos patamares para o quadro de vereadores. Nessas condições, a gestão da próxima gestão, os vereadores da próxima gestão estarão recebendo em torno desse valor de R$ 1.600 a quase R$ 1.700. Então, ainda o meu parecer e a minha votação, caso o projeto seja votado,
mas eu gostaria de manifestar mais uma vez contrário a esse projeto. Encerrada a discussão, coloco em votação. Se forem favoráveis ao projeto, permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Muito bem, o projeto foi aprovado por 7 votos a 2. Projeto de Lei número 5 de 2012 dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal de Platina para a legislatura de 2013 a 2016. A mesa da Câmara Municipal de Platina, usando de suas atribuições legais, aprova a seguinte lei, sendo sancionada pelo prefeito municipal nos termos do artigo 14, inciso 16, da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Fica fixado em parcela única o subsídio mensal do prefeito municipal de Platina para a legislatura de 2013 a 2016 no valor de R$ 10.210, conforme estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 39, combinado com o inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federativa do Brasil. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito do município de Platina fica fixado em R$ 3.648, em observância ao preceituado no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Os subsídios serão reajustados anualmente conforme o estabelecido no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Platina, plenário vereadora Thalima Nogueira de Souza, 20 de junho de 2012. Luiz Ambrosim Júnior, presidente. Maurílio Silva Fulaneto, vice-presidente. Joacir Benedito Carmo, primeiro secretário. Erivaldo Aparecido de Figueiredo, segundo secretário. Coloco em discussão o projeto de lei número 5. Muito bem. Também gostaria de manifestar referente a esse projeto, sobre essa emenda, perdão, exatamente, desculpa, corrigindo, ao projeto, o prefeito hoje ele recebe R$ 8.300 e passará a receber R$ 10.210. Eu me manifesto contrário, mais uma vez, pela seguinte forma: eu acho que com esses aumentos que nós temos anualmente de 10%, o prefeito recebendo R$ 10.000, ele tem um reajuste anual de R$ 1.000, ou seja, 2013. Em 2014 ele receberá 11.000. 2000 é exatamente 10% que nós estamos recebendo, não é? 5 mais 5 da correção. Não dá? Mas enfim, o que a gente nota, eu particularmente vejo isso, que nós temos que valorizar sim, enquanto o funcionário recebe o seu aumento lá de 50, 70 reais na sua folha de pagamento, o prefeito vai estar recebendo 1.000, vai estar recebendo 700, conforme o aumento da... Então a gente tinha que valorizar um pouco mais o quadro de funcionários, que o prefeito sozinho não faz nada, e agregar, ajudar ao quadro de funcionários que eles possam ter um salário mais digno. É o que todos nós vereadores, vemos os 4 anos aí batendo essa tecla. Então, eu me manifesto contrário mais uma vez ao projeto. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que forem favoráveis ao projeto permaneçam sentados, os contrários que se levantam. O projeto foi aprovado por 7 votos a 2. Nada mais constando para a ordem do dia, eu deixo aberto aí a palavra livre aos senhores vereadores.
Ninguém fazendo uso da palavra? Ninguém? Ninguém fazendo uso da palavra? Eu gostaria de comunicar à comunidade presente e aos nossos amigos internautas que a próxima sessão ordinária desta casa será no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos, que venham mais vezes, que isso é importante, que fortalece o trabalho nosso aqui nesta casa. Do mais, não havendo mais nada, ninguém fazendo mais uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.